Da onde que você tirou que na Bíblia está escrito que o Criador falou que Jesus é um, que o Espírito Santo é outro, que ambos são deuses, entidades? Hã? Não tem como Jesus ser soberano. Soberano é o Criador, porque ele possui todos os atributos divinos. Eu vou ter um asco, um ódio gigantesco de ver meu filho voltar todo dia da escola pra ficar burro desse jeito que vocês ficam. Família, pega essa visão, 95% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos, rapaziada. Então se inscreve aí pra fortalecer, só dá um cliquezinho, pô, vai ajudar muito. E se gostar do vídeo, deixa o like, tamo junto. O que você entende de João 10:30? Que Jesus diz que eu e o Pai somos um. Não reafirmaria a trindade ou nada a ver? Puta que pariu, eu vou ter que explicar de novo o que é Blue, cara. Já vou aproveitar aí sua pergunta pro retardado mental aqui, ó, que mandou o Pix falando que eu nego a trindade. Vou falar de novo. A trindade existe, porém não como você acredita nela. Você pensa que trindade são 3 entidades. Só existe uma. O Espírito Santo e a Ruxa, eles só existem por vontade do Criador. Jesus é Deus na Terra, em forma de homem. Ele e o Pai é um só por isso. Embora existam diferenças entre eles. Porque Jesus veio aqui para quê? Não para ser o Deus na Terra. Ele é uma parte de Deus. Só que ele também é homem. Então ele veio para ser tentado também. Entendeu, seu imbecil? O Espírito Santo por si só não é uma entidade. Ele tem o poder que foi estabelecido pelo Criador. Ele é uma parte do Criador. Então, o problema da trindade está na interpretação acéfala de pessoas que nem você, que acham que trindade, por ter esse nome trindade, são 3 entidades. Não, seu imbecil. É um só. Um. Deu pra entender de uma vez por todas? Se o Criador, o Deus Todo-Poderoso, fala assim, você será abençoado pelo Espírito Santo, significa o quê? Que o Espírito Santo é uma entidade que está te abençoando? Não, seu idiota. Significa que o Criador fez com que o Espírito Santo, que é uma parte dele, te abençoasse. Você está entendendo? Quando Jesus fala que ele é a ponte que te liga até o Criador, o que que é? Significa que Jesus é uma entidade? Não, seu imbecil. Jesus é Deus na Terra, fazendo a ponte para ligar você ao próprio Criador. Pô, será que é tão difícil entender coisas básicas? Bando de semi-analfabetos. Da onde que você tirou que na Bíblia está escrito que o Criador falou que Jesus é um, que o Espírito Santo é outro, que ambos são deuses, entidades? Hã? Certo, isso eu entendo. É como a água que tem 3 estados, sólido, líquido e gasoso, todos são um só, mesmo espírito, umas coisas diferentes. Exatamente, Black. Mas eu não tava estompando você não, tá? Eu tô estompando o outro aí do Pix, a anta cúbica. Que eu já falei 1 milhão de vezes. Irmão, eu já fiquei aqui em live durante horas reagindo ao Rômulo Ribeiro falando só de trindade. É impossível que as pessoas sejam tão imbecis assim, cara, que não conseguem entender ainda. Como pode? Sabe o que é isso? É doutrina religiosa. O cara aprendeu errado em algum lugar e fica bostejando. Mas ele não lê a Bíblia, cara. Ele pega uma passagem assim, ó. Ele pega uma frase da Bíblia e baseia tudo isso na cabeça dele, do jeito dele. O personagem mandou R$5. Faz dias Tá maluco? que eu faço uma pergunta e entrei em limbo. Queria sua ajuda. Mano, por que chupar pau Tá, seu merda! Quem rejeita a igreja por não confiar no homem, esquece que foi Deus quem instituiu. Que igreja que... Então deixa eu te perguntar, ô Teone. Qual igreja Deus instituiu? O que é a igreja que Deus instituiu? Fala pro Super. O que eu entendo de trindade é que Espírito Santo é literalmente o Espírito de Deus e Jesus é ou foi o corpo encarnado de Deus e Deus é Deus desenhando pros betas todos os 3 são Deus, porém em formas diferentes. Não é isso aí, tá errado. Os 3 não são Deus, cara. Não são, irmão. O Espírito Santo não é Deus. Jesus Cristo não é Deus, cara. Não é isso, porra. Não é assim, cara. Meu Deus, irmão. E a Ruxa é Deus na Terra, porém ele é limitado, porque ele foi tentado. Aqui ele veio pra ser homem também. Como nós, assim, ó. Carne e osso. Então você não pode simplesmente falar que Jesus, ele é Deus. Não, ele é Deus, porém, com uma proposta diferente. Se você simplesmente fala que Jesus
é Deus. Isso faz os mentecaptos acharem o quê? Que Jesus podia realizar coisas que o próprio Criador pode. Não podia. Jesus estava limitado aqui na Terra. Entendeu? Então não é assim, cara. Eu sei que parece meio confuso, mas vocês têm que entender isso. Jesus é Deus encarnado, homem, na Terra. Ele é limitado. Você dizer que Jesus é Deus, tá certo, mas você não pode ficar só aí. Você tem que entender isso, que ele tem uma limitação aqui. Porque Jesus veio com um propósito. O Criador, ele precisou se fazer homem, limitar a si mesmo. Pra quê? Pra dar o exemplo na Terra. Entendeu? Porque se você simplesmente diz Jesus é Deus, ele é o Todo-Poderoso, o que acontece? As pessoas, os semi-analfabetos, você tem que explicar tudo hoje em dia, eles vão pensar o seguinte: então Jesus ele podia fazer tudo. Não, não é isso aí. Não é. O Criador pode ser tentado pelo diabo? Negativo. Jesus foi tentado pelo diabo. O Criador passa fome? Negativo. Jesus passou fome. O Criador poderia ser justamente crucificado na cruz? Não. Claro que não. É o Criador, ele é o Todo-Poderoso. Então, ele se fez homem para passar por isso, para pagar pelos pecados das pessoas. Entendeu, irmão? Então é isso, cara. Como que o Criador viria para a Terra para dar o exemplo sem limitar a si mesmo? Não tem como. Guilherme, Jesus Cristo é homem e Deus ao mesmo tempo. Ele tem duas naturezas distintas. Aí sim. Isso. Aí sim, ô Teone. Isso sim, ó. Aí você foi preciso, ó. Você falou certo. Isso sim é a visão correta, ó. Jesus Cristo é homem e Deus ao mesmo tempo. Ele tem as duas naturezas distintas, chamado de união hipoestática. Não é à toa que operou milagres. Exatamente. Então, ele possuía as duas naturezas de forma equilibrada. Tinha uma limitação. Ao mesmo tempo que operava milagres, ele também sofria das tentações do homem, né? Passou, sofreu dor, foi perseguido, foi no deserto lá para fazer jejum, justamente para ficar defasado, para evoluir seu espírito. Ele veio para dar o exemplo. Ele tem duas naturezas. Então você não pode simplesmente falar que Jesus é só uma coisa ou só outra coisa. Ele é as duas. Não adianta, cara. As pessoas confundem. Confundem muito. No Brasil, irmão, como a maioria é semi-analfabeta, não é de surpreender, né? Tem que falar 1 milhão de vezes que é blue. Mas não é óbvio isso? Claro que não! Olha a confusão que a Trindade faz na cabeça das pessoas, irmão. É óbvio pra quem tem um mínimo de discernimento e foi alfabetizado corretamente. Você que sabe ler e entender, se você ler a Bíblia, você vai entender. Agora, você tem que lembrar que 99% dos brasileiros leem 0,7 livros por ano. Eles não entendem a Bíblia. Você explica 10 vezes a mesma coisa, não entende. Não entende nada. Entendeu? Por isso que o óbvio passa a não ser mais óbvio. Infelizmente a gente tá nesse período. O óbvio não existe mais. O óbvio só existe ainda na cabeça de quem tem uma formação boa. Uma formação educativa boa. O mínimo de discernimento, de bom senso. Igor mandou descer. A maioria do brasileiro não tem. Cristo está limitado aqui na Terra? Basicamente não, né? Porque ele realizava milagres, ele fazia de tudo aqui na Terra. Só que aí a gente não pode esquecer que ele veio para cumprir um propósito. E o propósito é se entregar por a gente. Entregar pela humanidade. Então, logo, ele colocou o propósito acima da soberanidade dele, entendeu? Não sei se ficou muito claro. Se ele colocou esse propósito aqui na Terra acima de ser soberano, então como que você fala que ele não era limitado, cara? É isso, irmão. Ô, cara, nossa, irmão, mas que caramba, velho. Sério mesmo. Deixa eu falar um negócio. Olha, vocês me fazem, muitas vezes, não ter vontade de ter filho. Sério mesmo, irmão. O cara se contradiz, ele tem um problema de dissonância cognitiva brutal, se contradiz na própria frase e eu tenho que voltar aqui e explicar de novo, irmão. Puta que pariu. Irmão, o único ser que possui Deixa eu mostrar pra esse desgraçado quais são os atributos de Deus. Cara, olha isso daqui, ó. Presta atenção nessa merda! De uma vez por todas, o Criador ele possui
onipotência, onisciência, onipresença, eternidade, imutabilidade, autoexistência. Eu não preciso falar para você que Jesus não possuía tudo isso, né? Ou preciso? Quando você, na sua própria frase, disse que Jesus não era soberano porque veio cumprir o propósito na Terra, é justamente isso. Não tem como Jesus ser soberano. Soberano é o Criador porque ele possui todos os atributos divinos. Jesus não entendeu agora, cara? Tá maluco? Larga a mão, irmão. Sério mesmo, eu só vou ter filho se o Criador me abençoar e eu tiver dinheiro suficiente pra ele ser ensinado em casa. Ele não vai pisar na escola. Meu filho não vai pisar na escola. Não vai estudar com um bando de NPC, professor NPC. Eu vou ter um asco, um ódio gigantesco de ver meu filho voltar todo dia da escola pra ficar burro desse jeito que vocês ficam. Vai tomar no cu, irmão. Vai tomar tudo no cu. Larga a mão. Larga a mão. Os caras conseguem fazer a gente perder a vontade de olhar pro mundo, irmão. Caramba! Como pode, irmão? Não entende nada! Não sabe o que é um círculo, não sabe o que são atributos divinos, não sabe o que é trindade, não sabe o que é uma circunferência plana, não sabe um teste de curvatura, não sabe nada, não sabe nada, não sabe treinar, não sabe se alimentar, não sabe nada, nada! Mesmo estando tudo aqui, ó. Se Jesus estava limitado, como ele fez os milagres? Através do pai dele, o Criador. Como que sua mãe e seu pai conseguem um milagre de ter paciência para te criar? É por causa de Deus, irmão. Seus pais são foda. Como que uma mãe doente, sem o pai, tem que trabalhar e criar o filho ainda? É um milagre, é o Criador. Olha que milagre. Como que eu aqui consigo ter capacidade mental pra falar que é blue todo santo dia? É o Criador. Olha, isso é um milagre, irmão. Isso é... Se você parasse pra... O que é um milagre pra começo de conversa? Você sabe o que é um milagre? Você acha que milagre pra você é o quê? É transformar só água em vinho. Milagre se limita aí. Ah, milagre é isso. Irmão, milagres acontecem a todo momento. Em escala micro e macro no mundo. Tudo porque o Criador permite. Ele que viabiliza isso. Como que uma pessoa diagnosticada morta ressuscita? É milagre. É o Criador. E outra coisa, é que nem eu falei, Jesus operava milagres, sim, porém ele não tinha todos os atributos do Criador. Se o Criador quisesse que Jesus mostrasse todos os atributos, ele viabilizaria isso. Não era essa a proposta. Jesus não veio para isso. De novo, é o que já foi explicado. A função de Jesus era outra. Na moral, Xonão, tu é meio perdido ainda na fé, larga a mão. Ah, ô Bojac, sabe o que é perdido, irmão? O pelo do meu saco que ficou aqui, ó, escondido e eu não raspei direito. Ficou perdido aqui, ó. Um pelo lá. Em algum canto da bola. Quer ver? Você quer ver quem tá perdido? Tomar no seu cu, moleque, vai. Justamente por serem híbridos, pensei que talvez poderiam ter Você tá louco, irmão? pelos mitos de seres aquáticos. Não, cara, não. Que ser aquático, cara. Que ser... Para aí, você já tá... Ô, irmão! Ô, irmão, você tem quantos anos de idade, cara? Ah, justamente por serem híbridos, eu pensei que também poderiam ser seres aquáticos. Isso aí é o filme do Aquaman, irmão! Você tá maluco? Não consegue filtrar as coisas? Você não consegue perceber que esses filmes aí, Aquaman, todos esses filmes, eles têm como base a Bíblia. Porém, fica óbvio que os filmes extrapolam